Muito bem, para você que está ligadinho no nosso programa Mais Saúde desse domingo, chegou um momento especial onde a gente tem um bate-papo interessante com um dos nossos especialistas e hoje, excepcionalmente, a gente está recebendo uma especialista de fora. Ela que é a doutora Thaís Lanes, que é mastologista e veio de fora do Rio de Janeiro, está trabalhando aqui já na nossa região, no Hospital do Câncer e vai falar um pouquinho pra gente agora. Doutora Thaís, da sua formação, seja bem-vinda ao nosso programa. Aqui o espaço é todo seu agora e a gente quer saber da sua formação, como é que foi essa coisa de descobrir que você queria essa especialidade que é a mastologia. Você já começou na mastologia, vem de outra especialidade, como é que foi isso? Agradecer o convite. Eu sou do Rio de Janeiro, eu fiz faculdade lá, depois eu me especializei em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital da Marinha lá. Posteriormente eu fiz a mastologia no Instituto do Câncer e eu estou trabalhando aqui em Rondônia tem 9 meses. Eu vim trabalhar no Hospital de Câncer de Barretos, que tem uma filial aqui, e estou gostando bastante e espero ajudar a população aí com o diagnóstico do câncer de mama. Esse diagnóstico do câncer de mama, doutora, ele é feito aqui em Porto Velho? A mulher que procura o ginecologista encaminha para o Hospital do Câncer? É assim que funciona o contato de vocês com o paciente? Então, no nosso hospital, a gente só recebe paciente biopsiada. As pacientes têm que vir com diagnóstico de câncer. Esse diagnóstico geralmente é feito ou por algum mastologista fora, ou ginecologista, ou nas carretas que a gente tem 2 carretas aqui no estado que ficam rodando, ou por mamografia que elas podem fazer na Policlínica Oswaldo Cruz, é uma delas. No SUS, na rede pública de saúde. No SUS, no posto de saúde. E daí elas fazem o diagnóstico e vêm pra gente caminhada para o tratamento. Entendi. Vamos falar um pouquinho então dessa especialidade da mastologia. Em que momento que uma mulher deve procurar um mastologista, doutora? Você recebe mais indicação do ginecologista ou a mulher ela vai espontaneamente procurar um mastologista? Tem crescido muito a demanda espontânea. Tem a paciente que procura primeiro o ginecologista por ser mais fácil. A gente tem muito mais ginecologistas disponíveis e realmente é uma porta de entrada melhor para a mulher, qualquer sintoma que ela sinta, mas não é proibido a mulher, por iniciativa própria, procurar e agendar uma consulta com o mastologista. E daí a gente tem 2 tipos de paciente. As pacientes que estão com alguma queixa, pacientes que vêm com algum sintoma, e as pacientes que foram fazer o exame de rotina, de rastreamento, e que foi achado alguma imagem suspeita, alguma imagem que requer um acompanhamento, e daí a gente recebe para fazer esse diagnóstico. Então, a paciente que tem queixa e a paciente que descobriu alguma coisa no exame de rotina. E qual que é a idade, assim, mais recorrente no consultório? Com que idade a mulher deve procurar um mastologista para fazer esses exames de rotina? Então, na verdade, dependendo da fase do ciclo daquela mulher, né, do menacme que a gente chama, que é da fase da menstruação até a fase da menopausa, existem algumas mudanças da mama e com isso algumas queixas vão se modificando. É comum a menina mais nova ter mais cisto na mama, que são aquelas bolinhas de líquido que doem no período pré-menstrual. É hormonal. Depois pode ter mais uma incidência de fibroadenoma, que são os nódulos mamários benignos. A incidência do câncer de mama, ela começa a aumentar pelos 45, 60 anos. Então, dependendo da idade, da faixa etária, são populações diferentes que a gente tem no consultório. As principais queixas que a gente tem disparado, né, é a dor na mama, que a gente chama de mastalgia, e aí a gente tem 2 tipos de dor na mama, 2 tipos de mastalgia. A ligada ao período menstrual, que é de longe a mais comum, aquela mulher que sente dor uma semana antes de menstruar, dessa menstruação a dor melhora, e a paciente que tem a dor que a gente chama de acíclica, que não tem relação com o ciclo menstrual. Está longe do período menstrual e aquela mama doendo, é a grande queixa do consultório. Essas pacientes têm que ser examinadas por um médico e o ginecologista, mastologista, no posto de saúde. Esse exame também pode ser feito pela enfermagem e daí a gente vai ver se faz exame de imagem ou não. Uma outra queixa comum são os nódulos. E aí a gente tem desde menina na pré-adolescência até as senhoras com queixa de nódulo.
E a gente tem que investigar realmente. Repito, pode ser nódulo cístico, que é a bolinha de água, ou nódulo sólido, que a maioria das vezes benignos a gente só acompanha, ou se tiver algum grau de suspeição a gente tem que biopsiar. Um outro sintoma comum também é sair líquido do mamilo. É isso que eu ia perguntar. Que a gente chama de descarga papilar. É importante as mulheres saberem que quando ela tem que procurar um médico é quando esse líquido ele é sanguinolento ou transparente e ele aparece de forma espontânea. A paciente vem, doutora, meu sutiã fica molhado, minha camisola fica molhado. A secreção, que ela aparece após a mulher espremer a mama, que vem uma coloração mais verde, mais amarelada, mais amarronzada, essa não preocupa tanto. A gente orienta ela a parar de espremer e provavelmente parando esse estímulo, isso não vai mais acontecer. Agora, se tem secreção cristalina, transparente ou sanguinolenta, deve procurar o ginecologista ou mastologista. Entendi. Outra coisa que eu queria perguntar, doutora, é que muitas vezes a gente encontra pessoas com esse tipo de dúvida, é com relação ao procedimento estético na mama, a colocação de prótese estética. Existe alguma contraindicação realmente da colocação dessa prótese? Existe um protocolo a ser obedecido, por exemplo, coloca sobre o músculo da mama? A gente tem duas opções, isso? Colocar atrás do músculo ou na frente do músculo. Isso vai depender muito da estética que a gente pretende conseguir, do formato de mama daquela paciente, do tamanho da prótese que você vai colocar. Então isso é muito individualizado. É mito dizer que colocar prótese prejudica a amamentação no futuro? Vai depender de onde essa prótese ficou. Se ela ficar atrás da glândula, isso não tem problema. Se ela ficar na frente, algumas pacientes podem ter alguma dificuldade, mas nada que vá prejudicar a criança. Pode ter um pouco de fluxo de leite menor, paciente orientada contra isso, mas nada que vai prejudicar. O importante é a gente falar da prótese, que é uma cirurgia cada vez mais realizada e com segurança. As próteses antigamente tinham um mito de que tinham que ser trocadas de tempo em tempo. Hoje em dia as próteses mais novas elas não precisam ser trocadas. Que eu ia perguntar, doutora, depois de, por exemplo, que acaba a validade da prótese, não existe mais. Não existe mais antigamente. Isso. Antigamente. As próteses mais novas. Mas hoje a gente tem que fazer a revisão. Não existe essa revisão com o cirurgião plástico ou tem que ir com a mastologista? Geralmente o cirurgião plástico, depois de um tempo, ele dá alta para aquela paciente. A paciente fica fazendo rastreio normal no ginecologista ou no mastologista como qualquer paciente. Ela não precisa do cirurgião plástico. Agora, se ela achar que aquela prótese está mais dura, está diferente e tal, aí realmente ela tem que procurar o cirurgião plástico que operou. A fazer prótese, a troca. ela prejudica esse rastreio do câncer? Por exemplo, na hora de fazer a mamografia? Hoje em dia, a tecnologia do exame de imagem da mama avançou tanto que a gente não tem mais esse problema. Então, é 100% garantido o diagnóstico mesmo com o... A paciente faz a mamografia como qualquer outra, faz ultrassom, faz ressonância nos casos indicados e a gente não tem contraindicação colocar a prótese e ter perda de algum diagnóstico. A paciente que faz a prótese, que coloca a prótese, ela tem indicação de fazer mamografia, não existe isso, mas vai apertar a mama e vai estourar a prótese e tal. Isso não existe, elas têm que fazer mamografia. A mamografia é o exame de rastreio para o câncer de mama e essa paciente está segura de fazer o exame. Qual é a idade certa para a mulher procurar o mastologista para já começar a cuidar da mama pensando em prevenir o câncer de mama? Então, isso é muito contraditório ainda. A Sociedade Brasileira de Mastologia e o INCA, eles divergem um pouquinho, a Sociedade Americana, a Sociedade Europeia. O que a gente tem hoje pela Sociedade Brasileira de Mastologia é que a mulher, a partir dos 40, ela deve fazer a mamografia anual. Isso para paciente que não tem história familiar. Então, ela vai fazer a partir dos 40 até os 75. É a mulher que tem benefício em fazer a mamografia. Mamografia como o primeiro exame. Se eu tiver que escolher um exame, é a mamografia que vai ser feito. E daí, se precisar complementar com ultrassom, com ressonância, com algum outro exame, isso vem depois. Em relação às pacientes que têm história familiar, e aí eu digo história familiar, principalmente parente de primeiro grau, que seria mãe, irmã e filho. Avó, tia, a gente já considera casos mais distantes. Paciente com parente de primeiro grau, geralmente a gente começa esse rastreamento 10 anos antes do diagnóstico que aquele parente teve. Um exemplo, se o parente teve câncer de mama aos 37 anos, 10 anos a menos, 27. Então, 27 é a idade que aquela mulher vai começar a fazer o rastreamento. Importante essa orientação. Sim. Então, a paciente com história familiar, ela começa mais cedo. Olha só.
Ela começa mais cedo. Muito bem, olha só que interessante. Outra coisa que eu queria falar, doutora, curiosidade também, sobre a mama masculina. É comum você receber pacientes do sexo masculino no consultório? O mais comum na mastologia é a ginecomastia, que é o aumento da glândula mamária. Geralmente a gente vê isso por uso de remédios, por uso de anabolizantes, isso é muito comum hoje em dia. É a maior queixa dos homens no consultório. Mas a gente não pode esquecer que existe o câncer de mama masculino, é raro, é 1%, então em cada 100 mulheres com diagnóstico de câncer, a gente vai ter um homem. E a gente geralmente faz o diagnóstico mais avançado, porque quando ele se mostra, ele já está palpável, ele já está com alteração de pele, ele já está com alguma secreção, então já está em grau avançado. A gente não faz a mamografia de rotina para achar a lesão impalpável quando a gente faz na mulher. E o homem faz a mamografia? Tem condições de fazer a mamografia? O homem faz a mamografia. Então, assim, o homem notou alguma diferença na mama, tá sentindo um nódulozinho, tá sentindo alguma diferença na pele e tal, procurar o ginecologista ou o mastologista e ele vai ser direcionado a fazer mamografia, ultrassom, fazer biópsia para pesquisar sim. Muito bem. Principalmente os homens que já têm história familiar. Tá bom, interessante. Bom, doutora, olha, a gente vai caminhando agora para o encerramento aqui do nosso bate-papo. O nosso diretor tá dizendo que a gente tem que encerrar, mas são tantas questões, né? A gente tem tantas perguntas, as mulheres, inclusive eu quero abrir aqui a oportunidade que a gente tem um quadro de perguntas e respostas, que com certeza as nossas telespectadoras e também os nossos amigos têm as suas questões e podem enviar para o nosso quadro de bate-papo. Vou abrir aqui o espaço então para as suas considerações finais. Queria agradecer, queria orientar as pacientes a fazerem a mamografia, procurar um médico. Não só a mamografia, mas a saúde da mulher também inclui o exame de preventivo, que é o Papa Nicolau, uma vez ao ano. Um incômodo que passa rápido e faz tão bem para a saúde, a gente pode evitar doenças. Então, muito importante a população ser orientada quanto a isso. Só agradecer o convite e até a próxima. Doutora Thaís Lanes, essa querida, super nova, médica super competente, que vem agregar valor aí à nossa medicina aqui no nosso estado, proporcionando para nós, principalmente as mulheres, aí mais tranquilidade na hora do diagnóstico do câncer de mama e também na clínica geral, que ela já aconselhou que as mulheres devem buscar, sim, fazer aí a sua visita ao mastologista. Agradecendo a sua presença, doutora Thaís. A gente vai então agora encerrar a nossa entrevista. Vamos para o intervalo e a gente volta já já, que tem mais saúde para você na TV ainda.